Vamos falar um pouco sobre os epítetos de Exu. Quando nós falamos do orixá Exu, temos que entender que Exu é um só. Exu é Exu. Não existe dentro do culto tradicional iorubá qualidades. Existem epítetos, apelidos pelos quais os orixás também podem ser chamados. E aí nós temos o caso de Exu, que é o que porta a maior quantidade de epítetos que podem ser utilizados. Mas não podemos esquecer também que esses epítetos, eles são utilizados de forma a mostrar para nós, cultuadores, a forma de aceitar e muitas vezes a utilidade daquele determinado Exu. Vamos entender isso. Exu Aurê, Exu Odara, Exu Onã, Exu Adapabidá, são todos Exu. Porém, a forma de assentamento, o Odu, as folhas, os utensílios que são utilizados para o seu assentamento vão se modificar de um para o outro, como também a sua função. Então, os epítetos, quando são assentados de forma correta, são assentamentos especialistas naquela função. Por exemplo, Exu Aurê. O Exu Aurê são milhares de fórmulas. Existem Exus Aurês em todos os 256 Odus de Fá. E eles podem ser concedidos a todas as pessoas que tiverem relação com aquele Odu ou para o qual, numa consulta, Ifá tem orientado que se conceda aquele Exu Aurê naquele determinado Odu de consulta para que a pessoa o cultue e lhe traga sorte. A função do Exu Aurê é a captura da boa sorte, é trazer a boa sorte nos caminhos do devoto. Dessa forma, ele vai ter oportunidades, ele vai ter sucesso, ele vai obter caminhos bons, dinheiro, porém o ori dele tem que estar extremamente alinhado para que ele possa observar essas oportunidades e aproveitá-las. Então o Exu Aurê, ele pode ser concedido a qualquer pessoa, tanto aos cultuadores de Fá, quanto a pessoas numa consulta. Vai depender do que Fá nos orienta. Dessa forma, o Exu Aurê, ele tem essa função, trazer a boa sorte nos caminhos daquele adepto. E uma pessoa pode ter diversos Exus Aurês, ou apenas um, de acordo com as suas necessidades. Já quando nós falamos do Exu Adapabidá, nós falamos de um Exu de proteção. Esse Exu, ele vai vir num determinado Odu, num Odu específico, e ele é cultuado de forma específica, para que ele possa proteger o Babalaô ou aquele devoto, principalmente de ataques energéticos. Os ataques energéticos dentro da cultura são muito comuns. A inveja, o olho gordo, a praga, fora a feitiçaria em si, que também pode acontecer. E esse Exu Adapabidá, ele tem a função de proteger o neófito ou adepto destes ataques. Assim como o Exu Axetá. O Exu Axetá, ele vai proteger e mandar de volta para o remetente essas energias. Então ele já tem uma outra formulação, ele já vai vir em outros Odus e ele já tem outra forma de culto. Observem que todos eles, por serem Exus, têm culto. E eles vão ter oriquins próprios, ofós próprios e formas corretas de se ativar esse Exu, para que ele busque para o adepto aquilo que ele é proposto a fazer. Então, seu Exu Aurê, ele vai ter lá uma forma correta, o ofó correto, o oriqui correto, para que ele possa ser ativado e buscar a boa sorte nos caminhos daquele adepto. Já o Adapabidá vai ter o ofó correto, o Odu correto, para que ele possa proteger esse adepto. Da mesma forma, o Exu Axetá.
Um outro Exu que é muito comum a gente ouvir falar é o Exu Lalu. É um dos mais comuns, é um dos epítetos mais comuns de Exu. Porém, Exu Lalu é o Exu das cidades, é o dançarino das cidades. Então, é o Exu que ele é concedido para pessoas que moram em grandes centros urbanos. E esse Exu também vai ter a função de atrair boa sorte, abrir caminhos, e ele vai ter os seus oriquis próprios. Lembrando que se você tem um Exu Lalu, você deve rezar para ele oriquis de Exu Lalu, não de Exu Odara. O Exu Odara talvez seja um dos mais controversos. Algumas famílias dizem que Exu Odara é o companheiro de Ifá, então é o Exu que é assentado juntamente com o seu Ifá. Outras já têm Exu Odara separado. Na minha família nós temos o Exu Odara separado, que é realizado seu assentamento num determinado Odu, com folhas, ervas e outros objetos de culto específicos, e que terá o seu próprio Odu e a sua própria forma de culto. E a função de Exu Odara é trazer a boa sorte também, abrir caminhos e defender, né, o seu dono, né, aquela pessoa que porta aquele ibá. Temos aí o Exu Elebó. A função do Exu Elebó é de comer os ebós da casa. Então o Exu é assentado para uma casa que faça muitos ebós. Então esses ebós são feitos na frente de Exu Elebó. Essa é a sua função. Existem o Exu APD. O Exu APD é o Exu que é concedido em algumas famílias para acompanhar o jogo de búzios, e a função dele é orientar o adepto na aprendizagem do jogo, bem como trazer clientes. Existem inúmeros Exus que poderiam ser mencionados aqui. Exu da Milolak para trazer dinheiro, Exus que são utilizados para a defesa, Exus que são utilizados para alugar vida, como por exemplo o Exu Ogó. O Exu Ogó, ele é um Exu assentado para trazer saúde e boa vida para o seu adepto. É lógico que você tendo esse Exu, não significa que você não vai ficar doente ou que você se tornará imortal. Significa que esse Exu vai estar sempre te prevenindo da doença e sempre te prevenindo de coisas ruins. Também é um Exu para quem precisa ter filhos. Por isso também pode ser cultuado para esse fim, para a proteção e para ter filhos. Então é um Exu mais ligado à medicina. Exu Ogó também vai ter a sua própria forma de assentar, seu próprio Odu e a sua própria forma de culto. Exu Aladê, que é o Exu que acompanha a Deixa-Lugar. O Exu Aladê, ele também vai ter o seu próprio Odu, sua própria fórmula e a sua própria forma de ser assentado. Alguns em estatueta apenas, outros em estatueta com Yangui. Outros ainda já vi fazerem também como se fosse um vulto, porém isso não é comum. O comum é a estatueta ou a estatueta com Yangui. Tá? E ele vai ter o seu Odu próprio, os seus oriquis próprios e seus Odus próprios, para que ele possa trazer movimento para o comércio. O Exu Aladê, na verdade, é um Exu que movimenta o comércio. Portanto, é um Exu de movimento. Precisamos entender que cada Exu vai ter a sua função específica, e isso é o mais importante. Os epítetos não são apenas formas de chamar, mas também formas de assentar e cultuar um determinado orixá. E com o Exu isso fica muito claro. Quando estamos trabalhando com Exu, devemos ter noção de que Exu, ele sempre nos trará os bons caminhos. Quando um Exu é especializado numa determinada situação, ele é mais forte naquela situação. Então, por exemplo, um Exu Aurê, que é o Exu que traz a boa sorte, não vai te trazer saúde. O Exu assentado para trazer boa saúde não vai te abrir caminhos. Então, esses Exus, eles são especialistas. O de boa sorte, ele só te trará a boa sorte. O Exu que traz saúde, ele só ajudará na sua saúde. O Exu que te defende de ataques mágicos e de energias nocivas só vai te defender. O Exu Ijá, que é o Exu de ataque, é um Exu que só vai atacar os seus inimigos. Ele não tem outra função.
Então é importante que a gente entenda que cada Exu tem uma função. O Exu Ijá, que é um Exu muito pouco conhecido no Brasil, ele é feito para isso, para ataque aos inimigos. Todos os ataques que você vai se fazer em cima dele. E ele vai ter origem própria, forma própria de ser cuidado, forma própria de ser alimentado, elementos próprios que vão entrar na sua composição. Por isso que ele é especialista naquele elemento. Uma outra coisa que deve se entender é que existem os Exus que são abertos, que são os Exus que não possuem carga, que podem mais para frente ser direcionados, e Exus em que a gente coloca determinadas cargas específicas para aumentar o seu poder. Então, por exemplo, você tem um Exu genérico, tá? Um Exu que veio junto com o seu Ifá e que é um Exu genérico. Mas você quer que aquele Exu trabalhe para você em determinados caminhos. Então você pode sim, através do conhecimento de um babalaô e de uma consulta, buscar os elementos e darmos a carga necessária a esse Exu para que ele possa, dessa forma, atuar com mais ênfase em determinados caminhos que lhe são necessários. Como você pode assentar um Exu num determinado Odu para uma determinada função. Por exemplo, um Exu para cuidar do seu comércio, para atrair clientes no seu comércio, ou para prevenir roubos no seu comércio. Tudo isso vai da consulta. Espero que todos tenham compreendido essas questões e, se necessitarem, podem me procurar para consultas. É só me chamar com o número que estará aqui no primeiro comentário. Assinem o canal, compartilhem os vídeos, deem sugestões, façam comentários para que a gente possa, com esse engajamento, começar a crescer. Eu sou o Chocaiodê e agradeço a todos pela atenção.